Podcast Fala André Casquinha. Fala, Casquinha. Podcast Fala André Casquinha. Olá, gente boa, muito prazer, eu sou Kika Monteiro, estou tendo aqui o privilégio de inaugurar mais um espaço de comunicação interativa para contar um pouquinho da história do meu, do seu, do nosso vereador André Casquinha 13.000. O menino das pedreiras que anda rodando a cidade toda de norte a sul, de Jaconé, o Recanto de Itaipuaçu. Casquinha, que honra e que privilégio está tendo a oportunidade de trazer você aqui para falar um pouquinho da sua trajetória para o seu povo, meu querido. Obrigada. Kika, a honra é toda minha, o privilégio é todo meu, ainda mais ser entrevistado por você. E quero deixar registrado aqui que é o meu primeira entrevista num podcast, tá? Ah, que bom, isso é uma novidade, bom saber disso, querido. É que o povo da cidade conhece dos seus feitos, né? Você que é um campeão em proposições legislativas, né? Suas indicações, a maioria aprovadas, mais de 500 indicações legislativas. Isso não é para qualquer legislador não, tá, gente? Em 4 anos de mandato, isso é uma grande marca para a cidade. E a gente tem visto seus feitos, né, na cidade toda, mas eu tenho certeza que a população, assim como nós, desejamos conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua história, de onde veio o vereador que roda a cidade toda. Isso é lá do bairro das Pedreiras, né? Isso aí todo mundo já sabe. Como que foi essa infância lá no bairro das Pedreiras? Na verdade, eu sou nascido e criado no bairro das Pedreiras, né? Minha família toda é de lá do bairro das Pedreiras. Para mim é um orgulho muito grande estar morando lá, um orgulho maior ainda, ter os amigos de infância de 30 anos atrás trabalhando comigo hoje. É um bairro onde eu trabalhei às margens do rio, um bairro que eu trabalhei aí cuidando de plantação, cuidando de criação. Fui criado por mãe e por vó, onde eu tive uma infância muito, posso falar, desgastante, né? Uma infância que nós não passamos fome, mas às vezes a necessidade ela aperta, mas não só para mim, apertaram para muita gente, né? Que o desafio do município de Maricá era muito grande, e Maricá começou a explodir depois de 2008, depois do governo Washington Quaquá, né? Você, na verdade, Dona Ercília, fiquei sabendo que ela era merendeira lá no Domício da Gama, né? Minha mãe era merendeira e minha mãe fazia faxina nas horas vagas, né? Ela saía da escola e encarava a faxina ainda para poder dar uma vida digna para mim. Então ela viveu a vida dela todinha cuidando de mim. O pouco que tinha, era todo meu. E ela muitas vezes deixava até de comer para poder servir para mim. Então você é filho único, né? Eu sou filho único. E eu vi uma postagem sua que eu achei muito lindo, você dizendo que quem planta amor colhe prosperidade, né? Isso eu acho que se dá muito também por essa sensibilidade sua. Eu acho que tem um pouco dessa coisa de você ter sido criado, né, pela sua mãe e pela sua avó, né, Dona Lourdes. Tem uma trajetória muito reconhecida no bairro das Pedreiras, uma pessoa muito de bem. E eu acho que o fato de você ter sido criado por 2 mulheres certamente traduz aí a sua sensibilidade com todas as camadas da sociedade, da cidade como um todo. Então, Kika, quando eu fiz aquela postagem, foi de uma melancia, que jogamos caroço de melancia lá num terreno lá onde a gente brinca o futebol, e de repente aquele caroço de melancia, o pé se lastrou, daqui a pouco veio a melancia grande, e eu fui colher aquela melancia. Então eu lembrei da minha infância, quando a gente plantava para comer. Da minha infância, quando a gente colhia um tomate, uma alegria muito grande. Para muitos aquilo ali não quer dizer nada, que ele valia, a pessoa pega R$10 e vai lá compra a melancia. Mas para mim aquilo quer dizer tudo. Volta uma infância lá atrás, volta tudo que nós passamos lá atrás, e lembrar aquilo tudo para mim foi uma alegria muito grande. Por isso que eu fiz questão de publicar com os colegas que viram nossa publicação, as pessoas que compartilharam, e muitas pessoas ali viram eu nascer, viram eu crescer, viram chegar onde cheguei, estou chegando até hoje, e poder lembrar isso tudo junto comigo. Você é do dia 8 de maio, né? Taurino. Quem não sabe, o Casquinha é taurino. Isso explica também um pouco dessa sua capacidade de estar sendo detalhista, de olhar cada coisa meticulosamente. Você constrói as coisas de uma forma organizada, dando espaço para tudo, para todos. Nunca deixa de observar aquele detalhe do pequenininho ali, do esforço de cada um. Isso se traduz também na sua atuação, no tamanho dessa família com você, que hoje você abraça em Maricá. Isso é muito gratificante saber disso, né? De estar acolhido numa família. O seu grupo tem um nome de família. Kika, aquele negócio, a gente é filho único, né? Mas eu sou filho único, eu posso falar para você que fui criado por mãe e vó. Automaticamente eu tive meus pais que foram meus tios, que foram meus primos, que foram meus amigos. Hoje você vê as minhas amizades de 30, 35 anos atrás, é as mesmas amizades de hoje. As amizades sinceras, as amizades verdadeiras, as amizades que estão com a gente no amor e na dor,
na alegria e na tristeza. E isso me traz um orgulho muito grande, porque a gente vive num mundo hoje de muito ódio, de as pessoas invejosas, e isso aí para mim não entra no meu coração. Porque, como falamos, né? Minha avó era dona de casa, plantava, minha avó, ela fazia uma mesa de café para poder, 2 horas da manhã acordar, fazer uma mesa de café de 10 metros, para as pessoas que trabalhavam na margem do rio poder passar lá, se alimentar e ir para o rio trabalhar. E aquelas pessoas não eram parente nosso, não era próximo a gente, nada. Simplesmente minha avó tinha um coração para poder servir o próximo. E hoje eu segui o caminho da minha avó. O que der para mim fazer, eu faço. O que não der para mim fazer, eu vou junto com a pessoa na dificuldade. Mas graças a Deus, Deus tem me ajudado muito. Eu tenho abençoado muita família, muitas pessoas. E essas pessoas são gratas comigo até hoje. E eu tenho certeza que a hora que o Papai do Céu recolher, eu vou fazer falta aqui embaixo. Mas também vou servir a Deus lá em cima. Eu tenho certeza disso, porque guerreiros são necessários, né? Seja nesse plano, seja no plano astral. E são quantos filhos? Já passaram de 5 aí na minha conta aí. Na verdade, de sangue são 3. Lohane e Lorena, né? Lorena é fisioterapeuta, Lorena, 26 anos, já tem uma vida já estruturada, Lohane já está bem encaminhada, e agora estou com o Andrezinho de 1 ano e 6 meses, e a gente tem um filho nosso, filho de coração, que é aquele filho que não é de sangue, mas é de alma, é a Camille, é João André, é outras crianças que a gente abraça na rua. Hoje, então, a gente nessa causa das crianças autistas, e nessa campanha eu já ganhei uns 8 filhos, né, que pedem para fazer vídeo, pede um ônibusinho de presente, uma bicicletazinha. Então, eu acho que agora vai passar a eleição e eu vou ter mais uns 10 filhos espalhados aí, que eu vou criar, vou cuidar, vou visitar com muito carinho, com muito amor. Quando você fala em taurino, que fala que a pessoa ela é observador, eu sou muito observador, eu sou muito quieto, bem como o prefeito fala, que o prefeito conversa comigo mudo, porque ele fala que no olhar meu, ele já sabe o que eu estou falando. E é bem verdade. Eu acho que na vida você não precisa estar gritando, não precisa estar falando para você falar com as pessoas. Basta um gesto. E quem me conhece lá de trás sabe quem eu sou. Hoje, por exemplo, o pedreiro que me ensinou, que eu fui servente de obra dele, que me ensinou a ser pedreiro, que eu virei construtor, que eu virei empresário, simplesmente ele trabalha comigo, depois de 30 anos lá atrás. Então eu sou observador, eu sou uma pessoa que eu vim lá de baixo, eu sei o que é a dificuldade do pobre, eu sei o que é a dificuldade daquela criança pobre poder estudar, poder ter a merenda para levar para a escola, e hoje nós temos faculdade no município de Maricá, hoje nós temos um passaporte, mas muitos deles não conseguem emplacar, porque talvez não conseguiram nem terminar o primeiro e o segundo grau. Então, eu tenho a visão disso. Eu tenho a visão que as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão lá embaixo, eu tento levantar lá para cima. As sardinhas, eu tento botar no mesmo lugar que o tubarão, entendeu? E não se juntar com os tubarões. Então, essa é uma infância que eu tive, essa foi uma boa direção que minha mãe e minha avó me deram. Eu tenho muito orgulho de mim mesmo, acredito que minha mãe também deva ter, minha avó deva ter orgulho de mim mesmo, porque você é o mundo que a gente vive hoje, eu não fui nem para o lado da direita, eu não fui para o lado da esquerda, eu fui na linha reta. Uma linha da educação que minha avó me deu, da educação que minha mãe me deu. E seria assim até o último respiro meu. E sobre o seu encontro com o Quaquá. A gente sabe que o Quaquá está aqui desde a adolescência, né? E outro dia eu ouvi ele falando que vocês comiam, né, tilápia, cará, ali nas margens do rio Mumbuca. Como é que foi esse encontro dos moradores, até então dos cidadãos, dos jovens, dos adolescentes, lá atrás na beira do rio Mumbuca? Como é que foi isso? Ok, eu conheço o Quaquá desde 2000, 99, 2000. Quaquá tinha um sonho de ser prefeito do município de Maricá. E Quaquá, todo mundo agora não duvida de nada que Quaquá fala, né? Isso é a grande verdade. Eu vejo muita gente hoje que sabe do potencial de Quaquá, que sabe o que ele vai falar, vai fazer. Então ninguém duvida mais de Quaquá. E naquela época, 99, 2000, eu comecei a participar do grupo político dele, do grupo PT. Eu participei da eleição de 2000, se não falha a memória. 2004, 2002, 2004, 2006. Em 2008, participar daquele grupo vitorioso, e o Quaquá ganhou a eleição de Maricá contra os Tubarões, onde nós começamos a furar aquela bolha em 2008, onde o Quaquá começou a exercer aquele mandato dele de prefeito, onde que teve grande dificuldade, onde pegou a prefeitura à luz de vela, prefeitura sem recurso nenhum, sem dinheiro nenhum, a gente lutando contra o governo do Estado. Então, todo aquele primeiro mandato de 2008 a 2000... Na verdade, de 2008 até hoje, né? Eu faço parte do governo desde 2009, né? Quando ele assumiu a prefeitura. Então, todos os passos de Quaquá, de estar ali naquela infância de Quaquá, de poder estar a infância de Quaquá, aquela infância, a gente poder
Eu lembro que a gente ia muito no bairro das Pedreiras, a gente ia muito na Mumbuca, quando ele fala Mumbuca, criou um projeto social, que o Quaquá ama o bairro da Mumbuca. Quando ele fala que comia tilápia, cará, bagre, comia mesmo. Tinha uma senhora lá, que se não me falha a memória, tinha Dona Mercedes, tinha um bar próximo ao Rio, na Mumbuca ali. E a gente, quando acabava nossas caminhadas, a gente ia para lá comer tilápia, ia comer lá seus, como é que chama? Bagre ensopado, comia cupom. Só e fica... quitute. Isso, aí ficava ali comendo cupom ali, aqueles peixes que era pescado no Rio da Mumbuca ali. Então, toda essa trajetória de Quaquá eu passei, estive presente. Eu não olhei as trajetórias de Quaquá no livro, eu não olhei no Google, eu não olhei no Facebook. Eu estive presente. De Quaquá quando furou a bolha de 2008, Quaquá quando ele ganhou a eleição em 2012, depois Fabiano, quando o Quaquá fez o sucessor dele, Fabiano, 2016, 2020, e agora eu vou ter a honra de poder disputar uma eleição como vereador do lado de Quaquá agora em 2024. Deve ser por isso, então, de toda essa sinergia, essa integração entre vocês, que nasce a certeza de que entregar uma política pública tão importante como a mobilidade urbana para você, né, já no mandato do Fabiano, tenha sido possível, né? Essa química que vocês já tinham. Fabiano olhou para a EPT, olhou para o Vermelhinho, a política consolidada, já premiada fora do Brasil, e expandiu o trabalho. E designou você, secretário de Transportes, para poder fazer finalmente então o Vermelhinho rodar de norte a sul da cidade. Como que foi para você receber essa missão, né, naquele momento, início do governo Fabiano, com toda a expectativa que a cidade tinha de ver o Vermelhinho rodando por toda a cidade? Como que foi? Conta pra gente. Ok, Cali, a relação de Fabiano é relação de época de escola, né? A gente disputava grupo estudantil, a gente tem uma relação muito boa, né? Então, eu fui um dos assessores dele quando presidente da Câmara Municipal de Maricá. Tive uma passagem por ele lá na Brasília, né? Quando ele foi deputado federal, depois ele foi secretário da capital. E tive a missão de poder estar assumindo a Secretaria de Transporte em 2017, onde a missão era essa de botar os vermelhinhos para rodar. Uma empresa que foi criada no governo de Quaquá, se não me falha a memória, 2013, 2014, e essa empresa, por uma ordem judicial, desembargadora, de uma promotora de justiça, estava parada. Até porque em Maricá existia duas concessões municipais, uma da Costa Leste e outra da Amparo. Então ali era uma missão aquela missão de coragem, né? Para você poder estar lutando com a empresa de ônibus, você está podendo lutar contra o monopólio de uma cidade, no município. Tinha que ter preparo, coragem e a confiança dos gestores, né? Porque eu tenho certeza que não foi uma missão pequena que te deram, não. O Fabiano sempre fala que você é um cara cuidadoso, zeloso, e esse seu jeitinho, né? De que é bem na sua, né? Quando a gente vê as coisas aconteceram e quem estava por trás era casquinha. Qual o sentimento de dever cumprido vendo o Vermelhinho expandindo cada vez mais, e através dessa primeira política vieram outras? Você implantou o mototáxi, regulamentou o mototáxi na cidade, implantou o cartão Mumbuca, e hoje a gente vê a realidade, as bicicletas vermelhinhas rodando a cidade toda, essa sensação de dever cumprido diante de tantos desafios que você viveu. Como que é isso para você? É um desafio muito grande, que você acabou de falar, né? Primeiro, a gente tem que ter lealdade, tem que ser leal ao governo, tem que ser leal ao grupo político. Porque a gente, quando está na vida pública, você tem que servir o público. E muitas das vezes o agente público, ele passa de servir o público e a servir o privado. E eu fui contra isso. Eu fui a favor do grupo político, de uma política pública do prefeito, então, na época, Osto Quaquá, de ter criado essa empresa, do desafio do prefeito Fabiano Horta, em 2017, falar, Casquinha, você tem que botar o vermelhinho para rodar. E eu poder estar naquele desafio, poder estar naquela que você acabou de falar, ter coragem para lutar contra duas empresas de ônibus, foi difícil, até porque existia uma concessão no município. Apesar de que daquela concessão não estar prestando um bom serviço, na verdade estava prestando um péssimo serviço ou um desserviço. Muitas das vezes não tinha um ônibus, a Costa Leste, por exemplo, não tinha um ônibus para botar no terminal do Maricá. E toda segunda-feira eu recebia dezenas de pessoas no meu gabinete, quase faltava me bater, porque as pessoas chegavam lá, eu acabei de perder meu emprego, secretário. Quem vai botar comida lá em casa? O senhor é o responsável disso. Porque o senhor não bota o transporte no município de Maricá. E mal sabia eles que em Maricá existia uma concessão que não prestava o serviço. E o caminho que eu tive que fazer era fiscalizar. Onde que nós fiscalizamos e vimos que ela não tinha condição de poder botar o transporte para funcionar,
que o transporte na época, nem o ônibus era deles, o ônibus chamava de freelance, eles pegavam ônibus em Rio Bonito, Itaboraí, em Macaé, em Itaperuna, e vinha para Maricá, fazia o rolézinho deles e ia embora para a terra deles. E eu, junto com a Corais, junto com o Ministério Público, chamei o Ministério Público, expliquei toda a situação do transporte, notifiquei a empresa Costa Leste, a primeira, a segunda e a terceira, nós caçamos a concessão dela e começou a história do Vermelhinho em 2017. Começamos toda a regulamentação no transporte do município de Maricá. Nossa senhora, e você? Está gostando do nosso podcast Fala André Casquinha? Eu estou adorando conversar contigo e eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto para poder desdobrar só em cima da mobilidade urbana, porque a gente tem vários outros modais aí para falar também, a gente quer ver e saber tudo. Segura a onda aí que daqui a pouquinho a gente volta, um breve intervalo, e a gente volta aqui no podcast Fala André Casquinha. Podcast. Fala André Casquinha. Podcast. Fala André Casquinha. Fala, Casquinha. Podcast. Fala André Casquinha.